Pessoal, tudo bem? Mais uma aula então da nossa disciplina, né, de modelagem. Vimos até agora toda a parte relacionada à explicação do modelo que a gente vai usar, na verdade. Viemos nas primeiras aulas explicando composição do efluente, depois viemos explicando um pouco de balanço de massa e estequiometria, falando um pouquinho ali de cinética, alguma coisa para vocês lembrarem, né? Depois a gente entrou no modelo ASM, né, que é uma explicação geral do modelo ASM, que é como ele funciona, como é que ele é chamado, como é que ele é visto, né, naquela matriz que a gente viu, o que são os componentes do modelo, quais são os processos do modelo. Vimos na aula passada a forma simples, tá? Uma forma que exemplifica esse modelo. E na aula de hoje a gente vai ver o modelo propriamente dito. Então, tudo que a gente viu até agora foi para nos preparar para a aula de hoje. Então, espero que vocês entendam essa aula. Se tiver dúvida, a gente conversa presencialmente, pode me mandar mensagem, mandar e-mail, a gente conversa. E vamos tentar desenvolver bem para a gente conseguir entender, porque é um modelo um pouquinho complexo de entender, mas depois que você entende a sistemática dele, ele é muito simples, porque ele parte daquilo que a gente já conversou de uma única equação geral para descrever todo o processo. Então, que é a nossa famosa, já discutida, né, equação de Monod. É aquela uma em que o meu mi, né, é o meu mi máximo vezes S dividido por Ks mais S, vezes aqui um x, né, para dar em função do crescimento, que isso aqui refere-se a um Rx, que é referente ao crescimento celular dentro de um reator. E a gente viu que com o crescimento celular dentro do reator, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, se eu quero calcular o meu consumo de substrato RS, basta eu pegar esse coeficiente estequiométrico que a gente calculou semana passada e viu de onde ele vem, que é 1 sobre o Y, né, que é o coeficiente que representa o quanto que está gerando em função do que está sendo consumido. Então, é o coeficiente de produção celular, vezes, de novo, meu Monod, mi máximo vezes S, Ks mais S vezes X. E vimos, se a gente quiser calcular a minha concentração, o meu consumo ali de oxigênio, né, que é o meu RS0 ou RSO de oxigênio, vai ser igual, a gente viu que basta a gente subtrair, né, os coeficientes. Aqui, o coeficiente para o crescimento é 1, o coeficiente para crescimento relacionado ao consumo é 1 sobre Y. Então, se a gente subtrair esse 1 sobre Y, que é tudo que consome, menos o 1, que é o que realmente cresce, a gente vai ter o consumo ali do nosso oxigênio no sistema. Então, isso multiplicado por mi máximo vezes S, Ks mais S vezes X. E já vimos que resolvendo essa equação aqui, né, vai dar Y embaixo, Y por Y vai dar, então, 1 menos Y. Esse é o coeficiente cinético que a gente viu. E isso aqui, então, é relacionado ao meu consumo de S, e aqui é relacionado ao meu consumo de oxigênio. Então, de forma simples, vocês acabaram de ver o resumo da aula passada, que é o meu Monod, com coeficiente 1 relacionado ao crescimento. Para eu transformar esse crescimento em consumo, basta eu dividir o crescimento por 1 sobre Y. A gente viu isso aqui, pessoal, de onde vem essa equação. Volta lá na aula de estequiometria, se vocês tiverem dúvida de onde veio esse 1 sobre Y. Porque, na verdade, quando a gente transforma crescimento para aquele coeficiente relacionado a esse coeficiente de produção celular, a gente consegue transformar crescimento em consumo de substrato. Vai lá naquela aulinha que vocês vão lembrar. E essa aqui é a diferença, né, entre um e outro, porque se toda a matéria orgânica é consumida, parte vira biomassa e parte oxidada, se eu sei o que é consumida, que é esse RS, e eu sei o que vira biomassa, que é esse meu RX, se eu subtrair do total que é consumido do total que vira biomassa, então se eu subtrair 1 sobre Y do 1, que é o coeficiente estequiométrico ali das equações,
eu tenho um coeficiente estequiométrico relacionado ao consumo de oxigênio. E aí, então, a gente consegue trabalhar e desenvolver o meu consumo em função da minha equaçãozinha de Monod aqui. Então, ela é baseada em Monod. Isso a gente já viu nas outras aulas. Só que esse modelo ASM, ele não modela só o consumo de matéria orgânica, por exemplo. Ele modela também o consumo de matéria orgânica e nitrogênio. E ele também vai modelar, né, como a gente viu, o consumo de oxigênio e o crescimento da biomassa. Isso a gente já viu. Beleza. O diferencial aqui daquele modelo que a gente trabalhou na aula passada mais simples é esse nitrogênio aqui, ó. Ele remove nitrogênio. Então, se ele remove nitrogênio, como vocês já viram a aula de remoção de nitrogênio, já sabem como é que faz para remover nitrogênio, eu preciso nitrificar e desnitrificar. Na nitrificação, eu vou consumir oxigênio e não vou consumir matéria orgânica, porque as bactérias são autotróficas. E na desnitrificação, eu não posso ter oxigênio, não pode ter oxigênio, e tem que ter matéria orgânica para doar o elétron, e o receptor de elétron é o nitrato e o nitrito. E a gente já até calculou o coeficiente estequiométrico, né, para cada grama de nitrato, quanto que tem que ter de DQO, já fizemos essa continha, tá? Então depois vocês vão lembrar, porque essas continhas vão aparecer quando eu apresentar esses coeficientes cinéticos desse modelo, vocês vão ver que alguns desses vai multiplicar daqueles valores lá, do quanto que matéria orgânica é consumida para cada grama de nitrato reduzido, para quanto que então de oxigênio é consumido para cada grama de amônio oxidado. Tudo isso a gente vai usar, que aqueles coeficientes que a gente fez também na estequiometria, vamos usar para multiplicar por esses coeficientes estequiométricos aqui. Mas na hora que a gente chegar lá, eu volto nesse assunto. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho crescimento da minha biomassa, eu vou ter ali presença, num lodo desativado, presença de oxigênio na maior parte das vezes. Porém, a gente viu que para eu desnitrificar, eu preciso ter ausência de oxigênio. E aí vem uma pergunta. Brito, como que em um único modelo você consegue fazer as bactérias crescer se tá com oxigênio e elas não crescer na ausência de oxigênio? Enquanto isso, o outro tipo, né, os desnitrificantes, crescem sem oxigênio e não crescem com oxigênio. Como é que eu consigo colocar isso no modelo, pessoal? Aí tem uma grande sacada do pessoal que trabalhou nesse modelo, que fez o modelo, na verdade, que é utilizar o que eles chamam de interruptores, tá? O que são interruptores? São essas duas equações aqui, que é parecida com aquela equação de saturação que vocês viram, que também está em Monod, muito parecido, tá? Mas não tem nada a ver. Tipo assim, não é Monod, mas ela é uma função que representa isso. E ela faz exatamente o seguinte, o que é o S0? O S0 é a concentração de oxigênio no sistema. E o que é K0? É uma constante relacionada ao oxigênio. Essa constante aqui, ela tem um valor empírico, tá? E ele é um valor normalmente baixo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos pensar, então, nesse interruptor S0 dividido por K0 mais S0. Vamos pensar, então, no exemplo que eu coloquei aqui embaixo, na etapa de nitrificação, eu quero calcular o crescimento dos meus micro-organismos nitrificantes. Perfeito. Então, eu tenho que o meu Rx vai ser igual o 1, né, que é o coeficiente estequiométrico da equação, então não vou por ele, vai ser μ máximo vezes S dividido por Ks mais S vezes X. E eu vou multiplicar isso, o meu interruptor, que é o S0 dividido por K0 mais S0. Isso é para nitrificação, para o crescimento, então crescimento da nitrificantes. E por que preciso desse interruptor? Vamos entender ele para ver o porquê que ele é importante. Vamos supor que nesse caso a minha concentração de oxigênio, um exemplo, é 2 mg por litro. Um exemplo.
Então, 2, esse valor aqui que eu falei para vocês, ele é muito baixo. Vamos supor que, sei lá, que ele é 0,1. Um valor baixinho, um valor empírico. Estou chutando aqui, tá? 0,1. E o meu S aqui é 2 também, né? É o mesmo lá de cima. O que vai dar nisso aqui, pessoal? Quando eu somo esse 2 com 1,5 na parte de baixo, isso aqui é praticamente 2 também. Vai dar 2,1, mas é um valor muito baixo. E quando eu divido 2 por 2, quanto que dá essa resolução? Aproximadamente 1. Ou seja, quando eu tenho concentração de oxigênio relativamente alta, igual a 2, por exemplo, ou maior que 2, 3, 4, vai acontecer o quê? Esse meu interruptor, ele vai se aproximar de 1. E quando eu multiplico o meu crescimento por 1, ele vai manter o meu crescimento original lá do meu sistema. Certo? Ah, Brito, mas até aí não vi nenhuma novidade. Vocês não viram porque eu fiz um modelo aqui considerando que eu tenho oxigênio. E se eu não tiver? Vamos supor que o meu oxigênio, um outro exemplo aqui, agora o meu oxigênio, ele é meio. Então, meu S0 é igual a meio. Quanto que fica esse meu interruptor? Vamos ver. Então, vai dar 0,5 dividido por 0,1 mais 0,5. Bom, aqui já está um pouco mais perto. Isso aqui então dá 0,6 e aqui dá 0,5. Então, como é que a gente resolve? Vamos fazer essa continha. Então, isso aqui dá em torno aí de 0,8. 0,83. Aquele outro que a gente fez aqui, vamos ver então quanto que dá 2 dividido por 2,1. 2 dividido por 2,1 dá 95. Então é muito próximo a 1. Aqui já menos. Ou seja, se meu oxigênio vai faltando, o que vai acontecer? A minha velocidade de crescimento vai diminuindo. Por quê? Porque a nitrificação depende de oxigênio. Depende da concentração de oxigênio. E vamos pôr então 0. Vamos pôr meu oxigênio 0. Se eu tenho um S igual a 0, o terceiro exemplo aqui, o que vai acontecer? 0 dividido por 0,1 mais 0. Quanto que dá isso aqui? 0. Aí, quando eu multiplico isso pela minha equação, dá 0. Ou seja, eu não tenho crescimento quando eu não tenho oxigênio no meu sistema. E conforme o oxigênio vai reduzindo abaixo de 0,5, vai piorando. É só a gente fazer a conta. Vamos pensar num oxigênio de 0,3. Então, 0,3, vamos fazer a continha aqui. 0,3 dividido por 0,4. 75%. Então, se minha concentração aqui cai para 0,3, já vai para 75% do meu valor máximo. Ou seja, eu vou multiplicar o meu crescimento por 0,75. E assim vocês, então, conseguem entender que essa equação que eu chamei de interruptor, ela nada mais é do que uma forma de eu padronizar esse crescimento, essa velocidade, na verdade, de crescimento, em função da presença de oxigênio. Se eu não tenho, esse termo zera. Se eu tenho, esse termo ele é proporcional a essa concentração de oxigênio. Olha que interessante, pessoal. Já pensaram nisso? Olha que interessante. Depois vocês voltam, tá, nisso e vão refazendo essas continhas para vocês entenderem. Eu vou apagar isso aqui porque a gente vai agora discutir a parte de desnitrificação, que eu tenho um outro interruptor, que também é muito interessante, muito parecido com esse, porém, ele é invertido, né? Vocês vão entender, então, por que ele tem que ser invertido. Vamos apagar isso aqui, porque vocês já entenderam. E vamos continuar nessa outra parte aqui. Vamos pensar, então, pessoal, nessa parte de desnitrificação. E na desnitrificação, eu tenho esse interruptor, que é esse o nome que a gente deu, né? Interruptor, que é o que vai ligar ou desligar, basicamente. A gente pode entender desse jeito, tá? Ele vai ligar ou desligar a reação. Então, como é que vai crescer meus micro-organismos desnitrificantes? Do mesmo jeito, Rx é igual
Mi vezes S dividido por KS mais S. Só que aí, vezes X, né? Só que aí eu vou colocar esse interruptor, que ele é o K0 dividido por K0 mais S0. O que vai acontecer, pessoal? Esse K0, vamos manter o mesmo valor, meio. E vamos pensar que para desnitrificar, o meu S tem que ser 0. Então, 0. E aqui é meio também. Quanto que vai dar essa equação? Agora fica mais fácil entender, né, pessoal? Porque vai dar meio, aqui é 0, não vai somar nada, meio dividido por meio, vai dar 1. Eu vou multiplicar toda essa minha equação, então isso aqui vai dar a resposta 1, né? Eu vou multiplicar toda a minha equação aqui por 1. Ou seja, vai dar exatamente o meu crescimento. Eu vou ter ele completo quando a minha concentração de oxigênio é 0. Ou seja, esse interruptor ele liga e funciona perfeitamente. Agora eu vou te mostrar o que acontece se eu colocar, vou fazer aqui, tá? Para vocês entenderem. Se eu colocar esse interruptor com oxigênio igual a 2, então eu vou ter um K0 dividido por K0 mais S0, e no meu reator o S0 está 2 miligrama por litro de oxigênio. Vamos ver quanto vai dar essa conta? Então vai dar 0,5 dividido por 2,5. Olha isso aqui. Essa conta aqui, ó, vai dar quanto? 0,2. Ou seja, quando eu tenho a presença de oxigênio em 2 miligramas por litro, o que vai acontecer com o meu crescimento? Ele vai ser multiplicado por esse interruptor, que vai gerar um valor de 0,2, ou seja, o meu crescimento vai ser só 20% do que ele realmente seria se eu tivesse oxigênio zerado. Por quê, pessoal? Porque as minhas bactérias heterotróficas desnitrificantes, elas não funcionam com presença de oxigênio. E se o oxigênio for maior ainda, for 4, 5, aí fica maior, né? Então, 0,5 dividido por 5,5 vai dar menos de 1% da reação. Vai dar 9%, quer dizer, menos de 10%. E aí você tem, então, praticamente ausência de crescimento. Pessoal, isso aqui é fundamental, tá? A gente entender o uso desse interruptor. Ele é fundamental para a aula. Por quê? Porque lá nas equações que a gente for descrever o crescimento das aeróbias heterotróficas, das aeróbias autotróficas e das heterotróficas anóxicas, né, que crescem, a gente vai precisar usar esses interruptores. Perfeito? Beleza. Então vamos ao modelo em si. Primeira coisa importantíssima, pessoal. Vamos relacionar agora a parte de matéria orgânica. Tá? Toda a matéria orgânica que a gente vai trabalhar no modelo vai ser quantificada em DQO. Em inglês, a sigla é COV, tá? COD. COD. Mas em português é a nossa famosa DQO. Tudo, pessoal, que vocês forem calcular é DQO. Por isso que lá nas aulas de estequiometria, a gente transformou o eletroequivalente, lembra? Com o eletroequivalente equivale a 8 gramas de DQO, de demanda de oxigênio. Então é isso, a gente precisa de usar um parâmetro e o modelo ASM, ele usa a DQO. Ô Brito, mas todos os modelos usam DQO? Não. Pode ter outros modelos que usam outros, mas o ASM, que é o que a gente vai utilizar, o ASM1, usa DQO como unidade de matéria orgânica, tá? E essa DQO, matéria ali, né, orgânica, ela é dividida em duas categorias. Elas são divididas em inertes e não inertes. E biodegradável, vai? Melhor, no termo correto. E biodegradável. Ou seja, toda matéria orgânica que vai entrar no meu modelo, ela pode ser dividida em dois tipos. Ou ela é inerte, ou ela é biodegradável. Se ela é inerte, ela pode ser de duas formas. Inerte, solúvel, que é esse SI, então ela seria solúvel. Pessoal, agora vocês vão lembrando, tá, das aulas passadas, S quer dizer solúvel, X quer dizer particulado, mas eu vou relembrando aqui para vocês também. E essa minha
biomassa, essa minha matéria orgânica inerte, ela pode ser também particulada. Qual que é a importância dessa minha biomassa? Qual que é a importância dessa minha matéria orgânica inerte? Ela entra e sai do sistema da mesma forma, tá? A solúvel, ela entra e sai exatamente da mesma forma, porque ela não sofre degradação. Já a particulada, ela pode ser removida nos decantadores, porque parte dela vai entrar no sistema e vai ficar retido lá no decantador. Então, você tem ali uma remoção dessa particulada, mas não em função da degradação, e sim em função da decantação. A solúvel não, o que entra é o que sai. Então, se uma hora você quer quantificar quanto tem de material de DQO solúvel no efluente, matéria orgânica no efluente, vai ser aquilo que degradou mais essa inerte que entrou e saiu do mesmo jeito. Essa é mais simples, né? Mas a gente tem as formas biodegradáveis, tá? A matéria orgânica biodegradável, ela pode ser, então, S, solúvel, SS, que seria solúvel, e que normalmente a gente chama S, que ela é rapidamente... Ó, a tela saiu aqui. Biodegradável. Ou seja, o S é solúvel. E quando ele tem um S junto, quer dizer que é uma matéria orgânica rapidamente, prontamente biodegradável. Quando ela entra no sistema, ela está pronta para os micro-organismos degradarem ela. Então, é o SS. Ela é solúvel e rapidamente biodegradável. Esse é o termo que a gente usa. E quem que usa isso aqui? Bom, ele é usado para síntese e incorporação nas células. Para obtenção de energia, então, e para virar novas células. É daqui que vem a matéria orgânica para gerar energia e para ser incorporada nas células. Ô Brito, mas você não falou que tem a parte solúvel e a parte particulada aqui embaixo? É. Eu tenho, então, da minha DQO biodegradável essa parcela solúvel e a parcela particulada, que é esse XS. Porém, essa que é particulada, ela pode ser considerada no modelo lentamente biodegradável. Ou seja, ela demora mais para se degradar. E isso é verdade, pensando na bioquímica do processo. Por quê? Porque antes do material particulado entrar numa célula, ele precisa ser hidrolisado. Ou seja, ele vai sofrer hidrólise. Eu vou ter esse material lá e ele vai se hidrolisar e vai ser transformado no quê? Ele vai hidrolisar e vai ser transformado numa biodegradável rapidamente. Solúvel, né? Uma DQO biodegradável solúvel, que ela é rapidamente biodegradável. Então, quando eu tenho hidrólise, ele transforma esse material meu que é particulado em um material solúvel que é rapidamente biodegradável. Certo? Então, aí o que eu escrevi aqui? O modelo não considera esse gasto energético para hidrólise. Então, nessa parte de hidrólise, a gente não considera que está gastando energia, gerando nova célula, consumindo ATP para consumir mais DQO. Por quê? Porque quando ele sofre hidrólise, ele vai se transformar em matéria orgânica biodegradável, rapidamente biodegradável, que é o SS, que está disponível para incorporar nas células. Então, essa hidrólise ela é incorporada, esse gasto energético ele é incorporado quando esse material volta de novo para o sistema, aí ele é oxidado, aí vai gastar oxigênio, vai gastar elétron, vai ser oxidado, vai gerar ATP e tudo mais. Mas o processo de hidrólise em si, na prática, a gente sabe que tudo que as bactérias fazem, ela consome energia. Mas o modelo ele não considera esse consumo energético. Só isso que eu estou querendo dizer ali. E ele é uma etapa que limita, tá, essa hidrólise. Então vamos pensar que o meu efluente só tem material particulado, biodegradável. Não tem nada que é solúvel. Então ele vai precisar de um TDAH maior, vai precisar de um tempo de reação maior. Por quê? Porque a minha hidrólise, normalmente ela é lenta e ela vai ocorrendo, e conforme ela vai ocorrendo, ela vai liberando o S, ou seja, minha DQO solúvel rapidamente biodegradável, e aí essa DQO vai se transformar em novas células e vai ser oxidada para obtenção de energia. Nunca vou ter consumo direto das células desse material aqui, tá? Ele sempre vai ser hidrolisado. Certo? Uma informação importante, a hidrólise ela é mais lenta em ambiente anóxico.
Então, vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente for calcular a equação da hidrólise, ele vai ter um parâmetro que a gente vai adotar para considerar ambiente aeróbio ou anóxico, porque no anóxico a hidrólise é mais lenta. Isso é um fato real, observado aí em experimentos, e a gente tem que colocar isso no modelo também. Continuando. Desse meu modelo, eu vou ter então o crescimento das bactérias heterotróficas, que vai usar o SS como fonte de energia e fonte de matéria orgânica para novas células, fonte de carbonos para novas células. Essas bactérias heterotróficas, elas crescem em ambiente aeróbio ou anóxico e nunca crescem em ambiente anaeróbio, tá? Sem oxigênio, zero oxigênio, elas não crescem. Quer dizer, zero oxigênio e zero nitrato. Lembra que anóxico é quando eu não tenho oxigênio, não tem, mas eu tenho nitrito e nitrato. Então, se eu tenho um ambiente aeróbio, ok. O ambiente anóxico, ok. Sem nenhum dos dois, não funciona, não tem o crescimento. Isso o modelo, tá? Tô falando o modelo meu, o modelo ASM, ele não tem esse crescimento. E aqui uma coisa interessante, pessoal. Uma coisa muito importante. Essa minha biomassa aqui, ela vai crescer no sistema, certo? Ela vai crescer e parte dela vai ter o decaimento. Se vocês lembrarem lá, eu tenho o crescimento, mas o decaimento. Quando eu tenho esse decaimento, a gente pode pensar o seguinte, Brito, tá, 100% então dessas minhas células que vão começar a degradar no meu reator, elas são matéria orgânica biodegradável, né? Elas são matéria orgânica biodegradável, então ela representa um XS e ela vira de novo o SS que volta para o sistema. Ou seja, as minhas novas células que vão crescendo, elas vão se transformar, na verdade elas são, né, um material biodegradável particulado que vai, depois que elas forem morrendo, elas vão sofrer hidrólise e vão se transformar de novo em SS. Eles vão se transformar de novo em DQO solúvel, que é rapidamente biodegradável. Só que não é tudo, não são todas as minhas células que vão se transformar. É uma parcela delas. E para eu dividir isso, eu falo o seguinte, desse total de XBH, que é o que eu chamo de bactéria heterotrófica, né, que cresceu, desse meu XBH, vocês vão ver daqui a pouquinho isso, tá? Parte vai virar realmente SS pela hidrólise e parte vai se transformar em XP, que é uma DQO, que eu considero no modelo uma DQO particulada, também inerte. Ou seja, inerte ao ataque das células. Não são todas, não é toda a minha biomassa que vai estar lá no meu sistema que vai poder virar de novo SS, que vai voltar para o meu sistema. Parte dela é inerte. E isso, pessoal, na prática é observado, tá? Não é todo o meu lodo que é ativo no sistema. Um lodo ativado, parte das minhas bactérias ali presentes, parte das minhas células, são células que estão inertes ali, que não vão sofrer processo de degradação, não porque não são biologicamente degradáveis. Às vezes elas até são biodegradáveis, mas eu não tenho tempo suficiente para degradar tudo, pessoal. A minha idade de lodo não é alta o suficiente para degradar tudo. E se ela não degrada tudo, parte vai sair do sistema. E como é que meu modelo faz isso? Ele separa numa parcela que eu chamo de XP, que é uma parcela das minhas células crescer, das minhas bactérias ali que cresceram, que não hidrolizaram e viraram SS de novo. Virou XP e esse XP vai sair do meu sistema. Sim, pessoal. Bom, eu sei que isso vai gerar dúvidas. Volte e assista de novo. Eu vou dar um artigo para vocês lerem sobre isso. Vocês vão conseguir entender. E eu tenho algum fluxograma também que eu tento facilitar esse entendimento. Não sei se facilita ou se complica, mas a ideia é facilitar. Bom, e o que acontece com a minha biomassa autotrófica? Mesma coisa. Só que elas crescem em ambiente aeróbio ou com nitrito, né? Porque elas vão oxidar oxigênio ou nitrito para transformar em nitrato. Não cresce em ambiente anaeróbio, de novo, ela não cresce em ambiente anaeróbio, nem as heterotróficas, nem as autotróficas. Consome alcalinidade, só aqui, pessoal,
ele é muito importante quando a gente trabalha com efluentes com baixa alcalinidade, tá? Mas o nosso modelo ASM, ele leva em consideração a alcalinidade, mas ela não interfere na cinética do meu sistema. Então, assim, a gente nem vai abordar muito a alcalinidade aqui, mas a gente sabe que reações de autotróficas, né, de nitrificação, consomem alcalinidade. E, de novo, quando elas crescem, parte delas, e vão começar o decaimento, parte delas se transforma em SS e parte delas vão ser inerte ao sistema. Não é toda as células que vão estar ali no meu sistema que vão conseguir sofrer hidrólise e se transformar em DQO solúvel, rapidamente biodegradável. Parte delas não vão conseguir, tá? É isso que esse termo XP faz. Olha que interessantíssimo isso aqui, tá, pessoal? É o resumo total de como que é a minha DQO no sistema. Ó. Então, da minha DQO total, parte dela é biodegradável, parte dela é não biodegradável e parte dela vira novas células. Não é? É claro, parte vai virar novas células. Das biodegradáveis, eu vou ter a solúvel e a particulada. Ou seja, aquela rapidamente biodegradável e a lentamente biodegradável. Essa aqui tem que sofrer hidrólise, a particulada. A não biodegradável, eu tenho dois tipos, a solúvel e a particulada. A particulada é aquela parcela que entra, é o XI, e o meu XP, que é parte das minhas células que não consegue hidrolisar, que vocês acabaram de ver. E essa parcela solúvel, pessoal, uma DQO não biodegradável solúvel, é o meu SI. A gente viu também no primeiro slide lá, que ela entra e sai do mesmo jeito do sistema. E na minha produção celular, parte dessa DQO vai virar bactérias heterotróficas e parte vai transformar em bactérias aeróbias. Heterotróficas, autotróficas. Partes vão transformar em bactérias heterotróficas, partes vão transformar em bactérias autotróficas. Acho que assim resume, né? Quando a gente põe um fluxograma, melhora a visualização. Tá, você falou bem aí, Brito, explicou certinho da minha parte da matéria orgânica. E do nitrogênio? Que você falou que meu sistema também remove nitrogênio. Remove. E é muito interessante também como é que funciona, porque é muito parecido, pessoal. Por quê? O nitrogênio, eu vou ter também ele presente em parcelas não biodegradável, como, por exemplo, parte do meu material que ele é inerte, particulado, parte eu vou ter de nitrogênio ali no meio desse floco, dessa célula ali que está formado, desse material que está ali particulado, que ele é inerte. Então, uma parcela desse valor aqui vai ser meu nitrogênio. E eu também posso ter uma parcela solúvel, que eu coloquei para vocês aqui, que ele é insignificante e não usado no modelo. Então, eu não tenho muito nitrogênio solúvel, não biodegradável. Então, para o modelo, ele é zerado. É claro que alguns efluentes industriais pode até ser considerado, mas para o nosso caso, que trabalha mais com efluente doméstico, esse modelo não é utilizado, ele é insignificante. Mas a gente consegue colocar ele depois se for preciso. Mas para o nosso caso, a gente vai desconsiderar ele, tá? E o biodegradável? Eu vou ter, então, a amônia, que ela é material biodegradável solúvel. Olha a letrinha S aqui de solúvel. O nitrogênio orgânico solúvel. Então, eu vou ter uma parcela de nitrogênio que vai estar na forma orgânica e ele vai ser solúvel. Eu vou ter também o meu nitrito, o meu nitrato, que também ele é solúvel, por causa do S aqui que vocês estão vendo. E eu tenho o nitrogênio orgânico particulado, que é um nitrogênio que está presente ali nas células, que vai estar presente nas bactérias heterotróficas, vai estar presente nas bactérias autotróficas, tá? Tanto é que para calcular ele, a gente vai considerar uma porcentagem ali do que realmente tem de nitrogênio nas células. Então, se a minha célula tem 100 mg de novas células, quanto por cento desse 100 equivale a nitrogênio? A gente vai conseguir fazer uma relação dessa e transformar particulado, ou seja, novas células ali que cresceram em quantidade de nitrogênio que foi removido ou que foi criado no meu sistema. Por quê? Porque eu tenho uma parcela orgânica particulada. E tudo que sai das minhas células estão nas formas particuladas. E depois ter que sofrer hidrólise para virar amônia, para depois, na nitrificação, virar nitrito ou nitrato, e na desnitrificação, virar N2 gasoso. Certo? Vamos continuar então aqui. Bom, nitrogênio orgânico solúvel é a minha amônia, né? E dessa amônia, já falamos isso aqui, né? O biodegradável ali, a minha amônia ela é solúvel,
E ela vai servir de duas fontes. Primeiro, fontes de nitrogênio para síntese celular. Acabei de falar para vocês. Todas as células têm na sua composição nitrogênio, é óbvio. Nitrogênio, carbono e fósforo são obrigatórios em composição celular. Então, elas vão ser utilizadas para fonte de síntese celular, né, dos heterotróficos. E elas vão ser utilizadas também, pessoal, para fonte de energia dos micro-organismos autotróficos nitrificantes. Olha que interessante, pessoal. Ela vai ser utilizada como fonte de energia, ou seja, a minha amônia ela vai ser oxidada, não só, porque nos micro-organismos heterotróficos ela só é usada para síntese celular. Nos autotróficos, não. Nos autotróficos, ela é fonte de energia, porque elas vão oxidar essa amônia. Elas vão oxidar essa amônia, vão obter energia a partir dessa oxidação. Então, além do que vai para as células, eu tenho essa parcela que vai ser oxidada, que vai ser degradada, vamos considerar assim, né? Que vai ser oxidada e vai ser removida. Ou seja, essa amônia vai ser oxidada, transformando em nitrito e nitrato. Perfeito? E depois eu tenho também, como eu falei para vocês, no meu decaimento celular, gera esse nitrogênio particulado que vai sofrer hidrólise e pode reentrar no ciclo. É claro, aquela parcela que não vira XP. A parcela que vira solúvel, beleza. O que não vira solúvel, realmente é o nitrogênio que vai ser removido do sistema. Então, olha que interessantíssimo. O carbono, ele é utilizado para crescimento das autotróficas. O carbono, ele é utilizado para crescimento das heterotróficas e fonte de energia. Das autotróficas, não tem o carbono usado como fonte de crescimento, porque elas não usam carbono como fonte de crescimento. Elas usam o carbono inorgânico, que é o CO2 presente ali na água. E elas vão utilizar a amônia como fonte de energia. Então, eles vão oxidar essa amônia. Já lá, nas heterotróficas, eles oxidam a matéria orgânica presente ali no poluente. Então, eles vão consumir a matéria orgânica, os heterotróficos, para novas células e para oxidar ele para obter energia. Já os autotróficos vão usar a amônia para oxidar para obter energia e vai utilizar o nitrogênio também para as novas células. O carbono, elas vão utilizar o inorgânico presente ali no meio, não o carbono orgânico. Isso, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão ter que estudar um pouco a remoção de nitrogênio, tá? Entender o que é autotrófico, heterotrófico. Mas a ideia é, heterotrófico, eles consomem matéria orgânica para crescimento e para oxidar, para gerar energia para a síntese. E eles vão consumir o nitrogênio para virar célula, então para entrar dentro das células. Já os autotróficos, eles não vão consumir esse material orgânico, a fonte de carbono deles é inorgânico, eles vão utilizar a amônia como fonte de energia, então vão oxidar a amônia para obter energia e vão usar a parte dessa amônia também para a síntese celular. É isso. Depois vocês voltam e tentem entender exatamente o que eu falei. Olha aí que interessante, pessoal. O ciclo do nitrogênio inteiro também para o meu sistema. Ó. Eu tenho, então, o meu nitrogênio total, que a gente chama também de Kildall mais o nitrito e nitrato, né? Quando eu somo o Kildall mais o nitrito e nitrato, eu tenho o total. Vocês viram isso na aula de nitrogênio também. A parte biodegradável, eu tenho amônia e eu tenho a parcela orgânica solúvel e particulada. Então, a parcela orgânica eu dou o nome de XND, e a particulada XND e a solúvel SND. E da não biodegradável, vou ter uma parcela solúvel, que a gente não considera no modelo, e a particulada, que eu chamei de XNP. E ele, como eu falei para vocês, ela não é biodegradável, ela é uma parte, tá vendo? Do meu XP. Qual parte? Ela é essa fração aqui que eu chamei de XP. É como se ela fosse uma porcentagem de nitrogênio presente em XP. Ele equivale a isso, uma porcentagem de nitrogênio que está ali presente em XP. E vai gerar essa minha concentração particulada de nitrogênio orgânico. E por último, pessoal, aqui eu tenho a produção celular, que vai usar também meu nitrogênio, né? Como eu falei já para vocês, no nitrogênio amoniacal, parte desse nitrogênio, então, que vai ser usado, vai virar células heterotróficas e parte desse nitrogênio vai virar células autotróficas. Quanto, pessoal? X e B. Esse X e B representa também um percentual
de nitrogênio na forma de amônia aí, que vai virar novas células, tanto autotróficas quanto heterotróficas, tá? Muito interessante isso, pessoal. Então, vocês viram o sistema completinho, né? Ele se fecha e a gente tem um sistema completo. Então, eu tenho o balanço de tudo, né? Para onde está indo, a amônia, como ela é removida, o que ela vira, a produção celular, parte vira célula, depois essas células elas vão voltar para o sistema na forma de nitrogênio solúvel, orgânico, que vai também depois virar amônia. Muito integrado, vamos dizer assim, né? Tudo bem? Qualquer coisa também a gente conversa numa aula síncrona ou vai discutindo no material que eu vou mandar para vocês estudarem. Agora é o esquema geral do processo, tá, pessoal? Então aqui eu tenho o sistema como um todo, tá? Isso aqui é legal de vocês depois verem com mais calma, tentar entender, porque ele é um ciclo de tudo isso que eu falei. Vou tentar mostrar aqui para vocês, mas vai ser difícil, de repente, a gente conseguir entender tudo, mas eu vou tentar. Primeiro, vamos ver aqui o que está em azul, tá? O que está em azul basicamente são os componentes do nosso modelo, que eu chamei de componentes, tá? Lembra que eu chamei de componentes esse processo? Componentes era aquilo que estava nas colunas, né, da tabela, e processos eram o que estavam nas linhas daquela tabelinha. Por exemplo, eu tenho a componente matéria orgânica inerte, eu tenho a matéria orgânica particulada, inerte, a solúvel particulada, e eu tenho o meu substrato rapidamente biodegradável, esse SS aqui. Esse SS aqui, ele vai ser fonte para o meu crescimento aeróbio das bactérias heterotróficas, tá? E ele também vai ser fonte para o crescimento anóxico das minhas bactérias heterotróficas. É claro, fonte de carbono sempre é fonte de crescimento de bactérias heterotróficas. As autotróficas não consomem carbono. Então, elas vão ser fonte, esse SS, tanto do crescimento aeróbio quanto do anóxico. E vai virar o quê? As minhas bactérias heterotróficas, tá? E essas bactérias, elas vão também degradar, elas vão demandar, na verdade, meu nitrogênio, aqui, ó, que está na forma de amônia, solúvel, vai demandar também para o crescimento dessas heterotróficas, das heterotróficas, das bactérias heterotróficas, essa amônia aqui, tá? E para o crescimento anóxico, vai demandar então também a amônia e nitrogênio, por exemplo, nitrito, é claro. Se eu tenho crescimento anóxico, ele oxida tanto a amônia quanto o nitrito. É por isso que tem essas duas vias aqui, ó, via crescimento anóxico, tanto da amônia quanto do nitrito, que ocorre pela nitrificação. Vamos continuar vendo aqui então. Parte desse nitrogênio também na forma de amônica aqui, vai o quê? Virar novas células autotróficas, que são minhas bactérias autotróficas, que não consomem matéria orgânica, elas não consomem SS, não consomem DQO, porém consomem nitrogênio na forma de amônia. Perfeito, pessoal? Muito interessante. E olha que legal, então. Já vimos as entradas, tá? Entra a matéria orgânica, então, aqui, SS, que vai virar XBH, e com o consumo também de amônia, e vai gerar meu XBA, que é as autotróficas, consumindo só a amônia. E o que vai acontecer com essas minhas células? Aqui, olha o ciclo dela. Elas vão morrer e vão virar nitrogênio. Parte delas vão virar, né, material particulado, que eu chamei de XND. Desse XND, referente aí no caso, né, que eu estou exemplificando aqui basicamente para vocês, é a parte do nitrogênio, né? Parte desse nitrogênio vai virar esse nitrogênio orgânico particulado, biodegradável. E vai sofrer hidrólise, tanto aeróbia quanto anóxica, que vai transformar nesse nitrogênio orgânico solúvel, biodegradável, que vai amonificar e vai transformar nessa minha amônia aqui. Olha que legal. E dessa amônia eu posso nitrificar virando nitrito e nitrato, e depois isso vai ser desnitrificado, né? E também, como que ele é desnitrificado, Brito? Hora nenhuma você mostrou. Como não mostrei, pessoal? Olha aqui. Crescimento anóxico desnitrifica. Quando não tem oxigênio,
ele vai consumir nitrito e nitrato e vai consumir amônia também, porque os micro-organismos heterotróficos aeróbicos consomem amônia. Vai consumir a amônia e vai consumir o meu nitrito e nitrato. Falei para vocês já. O que mais? Beleza, então aqui, esse ciclo aqui desse lado direito representa o do nitrogênio, né, das células que vão degradar e virar XND, que é um nitrogênio orgânico particulado e biodegradável. Tanto as heterotróficas quanto as autotróficas vão gerar, tanto as autotróficas vão gerar isso também. Eles vão sofrer hidrólise aeróbia ou hidrólise anóxica, vai transformar em nitrogênio orgânico solúvel, biodegradável, esse aqui, né? E vai amonificar, transformar em nitrogênio amoniacal, que vai de novo entrar no ciclo lá. Parte vai virar XBH, parte vai virar XBA, parte vai nitrificar. Certo? E como eu falei para vocês também, parte dessas minhas células, tanto XBH quanto XBA, vai virar XP. E vai virar uma parte que ela não é, ela é inerte, né, ao meu sistema. Ela não vai sofrer quebra no meu sistema, ela não vai sofrer degradação no meu sistema. E uma outra parte dessas células, que eu falei para vocês também, é nessa linha aqui. Vai virar novamente o quê? Ó, vai virar novamente XS, que é um substrato particulado lentamente biodegradável. E esse material particulado lentamente biodegradável vai sofrer hidrólise e vai se transformar de novo em SS. Achou que ia ser moleza, né? Essa parte da matéria. Não é. É complexo entender. Para preparar a aula é complexo, tá? Para tentar explicar isso, eu tento montar de uma forma mais didática possível, mas é difícil entender. Então, de novo, volta, vai lá no slide, que não vai ter nada disso escrito no slide. Tenta entender cada uma dessas partes lendo o artigo que eu vou passar para vocês também. Ok? Tem uma forma mais simples de entender o modelo? Tem, ó, esse modelo mais simplificado. Mas é tudo igual, pessoal, ó. Nesse modelo eu vou ter aqui, ó, o S0. Na verdade, aqui, onde que a gente pode ver? Aqui. O SS entrando, consumindo oxigênio, transformando bactéria heterotrófica, que vai ter o decaimento, e pela decaimento vai virar parte XS, parte XP. Opa! Desse XP, desse XS, parte sofre hidrólise e volta para o sistema. E também a parte do nitrogênio, mesma coisa, a amônia, ela é oxidada a nitrito e nitrato, que vai virar crescimento. Parte dessas autotróficas que vão crescer também vai gerar XP e vai gerar XS, que vai hidrolisar e entrar para o ciclo de novo. Aqui eu acho que eu coloquei XI, mas é XP. Tá? Mas vocês sabem que vocês já estão acostumados com a nomenclatura que a gente está usando. Na verdade, aqui eu pus matéria orgânica inerte como XI, mas ela equivale ao nosso XP, que a gente chamou. Beleza? Se tá bom, então agora a gente vai entrar para o modelo em si. Agora é a parte chave da aula, tá? Então é a parte que a gente vai ver todo esse nosso modelo, como é que ele funciona, como a gente organiza ele naquela matriz nossa lá, tá bom? Bom, então vamos lá. Lembra daquela matriz pequenininha que a gente viu na aula passada? Como exemplo? Aquela era a matriz referente a um exemplo de como que eu apresentava o modelo ASM. E essa aqui é a matriz do modelo ASM1. O que a gente tem, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem, de novo, mesmas coisas, ó. Componentes e processos. Os componentes vão ser a letrinha I aqui, representado nas colunas, e os processos, com a letrinha J, representando as linhas. O que eu tenho de componente? Vamos ver. Eu tenho SI, SS, DQO, solúvel, inerte, DQO, solúvel, biodegradável. E essa aqui é rapidamente biodegradável. XI, DQO, particulada, inerte. XS, DQO,
É o S aqui, é DQO particulada lentamente biodegradável, que vai sofrer hidrólise e vai virar SS. XBH, bactérias heterotróficas aeróbias. XBA, bactérias autotróficas aeróbias. Aqui também pode ser as minhas heterotróficas anóxicas, tá? Pode ser aeróbia e pode ser anóxica. XP, parte da minha massa de biomassa que não vai virar XS de novo, que não vai virar sólidos, não vai virar matéria orgânica solúvel de novo, não é uma parte que vai se separar no sistema. S0, consumo de oxigênio no meu sistema, concentração dele ali no meu sistema. SNO, concentração ali de nitrito e nitrato no meu sistema. SNH, concentração de amônia no meu sistema. SND, concentração de nitrogênio orgânico solúvel no meu sistema. XND, nitrogênio orgânico particulado no meu sistema. E por fim, a alcalinidade, que a gente nem vai ver direito, mas ela existe, um consumo ali de alcalinidade dependendo do processo que a gente tem, tá? Essas são os componentes. Você viu que aumentou comparado com a aula passada? Aumentou. E quais são os processos, pessoal, que vai ocorrer? Vamos ver. Os processos. Primeiro, crescimento aeróbio dos heterotróficos. Segundo processo, crescimento dos anóxicos, né, dos heterotróficos. Depois, crescimento aeróbio dos autotróficos. Perfeito. Depois, o decaimento dos meus heterotróficos. Perfeito. Decaimento dos meus autotróficos. Ok. Quais são mais os outros processos que vão ocorrer? Amonificação do meu nitrogênio orgânico solúvel. SND. Lembra? Eu vou ter uma parte que eu vou solubilizar. Ele está na forma orgânica, ele vai virar na forma de amônia. Solubilizar não, né? Eu vou amonificar esse nitrogênio orgânico que está ali solúvel, porém não amonificado. Hidrólise da minha matéria orgânica que está no meu sistema, nos meus flocos ali que estão sofrendo hidrólise. É óbvio, né? A gente viu que a matéria orgânica XBH, XBA, XS, quando sofre hidrólise, elas vão liberar ali os materiais solúveis, né? Biodegradáveis. E eu vou ter também a hidrólise do meu composto nitrogenado no meu sistema. É claro, tudo que eu vou ter ali particulado de células novas, que eu vou hidrolisar, vai se transformar numa parcela ali solúvel, né, de nitrogênio orgânico. Então eu vou gerar um aumento da concentração de nitrogênio orgânico solúvel no meu sistema, que depois esse nitrogênio orgânico solúvel tem que amonificar, virar amônia e entrar em todo o ciclo, tá? Expliquei para vocês, pessoal, todos os componentes e todos os processos. Aqui, só para vocês verem o que é, ó, são os coeficientes, ele dá o nome. O que é os coeficientes que vocês vão encontrar aqui? Estequiométricos, né? Eu vou ver um por um para vocês, tá, pessoal? Então, o que são esses coeficientes? Vai ter o coeficiente de produção celular relacionado aos heterotróficos, coeficiente de produção celular relacionado aos autotróficos, YA. Vai ter, olha que interessante isso aqui, ó, a fração da biomassa que não vai virar novamente material biodegradável. Então, aquela parcela que vai virar XP, relacionada a FP. O que é esse X? O que é esse INB, na verdade? É a quantidade de nitrogênio que eu tenho na minha massa de novas células, de biomassa. E XIP é a quantidade de nitrogênio que eu tenho numa certa massa de matéria orgânica ali. Normalmente, o XP. Quando eu tenho, então, essa parcela aqui relacionada ao nitrogênio que está inerte, eu vou ter, então, a quantidade de nitrogênio, a matéria orgânica que está inerte, particulada inerte, quando eu multiplico por IP e XP, eu vou ter essa parcela de nitrogênio que está nessa massa de biomassa ali, de
matéria particulada inerte. E aqui eu tenho as unidades, tá? De cada um desses componentes. Depois vocês podem olhar com calma. O que é? Orgânico, né? Matéria orgânica solúvel, inerte, rapidamente biodegradável, particulada, lentamente biodegradável, tudo isso aqui, ó. Cada uma dessa é a unidade, vamos dizer assim, do que está lá em cima. Mas a gente já viu com calma. E aqui, desse ladinho aqui da nossa tabela, eu tenho os parâmetros cinéticos, né? Então eu vou ter ali o MIH, que é a taxa máxima de crescimento dos heterotróficos, KS, KOH, que seria relacionado àquele KO lá do meu gatilho, né, do meu interruptor, KNO, que é relacionado também a essa concentração de nitrogênio na forma de nitrato, para eu ter ou não crescimento ali e atividade autotróficas, e BH relacionado ao meu coeficiente de decaimento celular. Autotrófico, mesma coisa, Mi máximo, KNH relacionado não mais a... Porque lá não tem o S, né? Lá não tem matéria orgânica sendo consumida, lá é minha amônia. Então, meu K não é um KS, ele é um KNH, relacionado à amônia. KO relacionado também à presença ou não de oxigênio nos autotróficos e BA, decaimento autotrófico. Como eu falei para vocês, o meu crescimento dos micro-organismos anóxicos, eles são mais lentos do que os aeróbios. Então, eu tenho um coeficiente que vai corrigir isso, que é um NG. Então, esse NG, vocês vão ver que ele vai ser menor que 1, justamente para eu diminuir as velocidades de crescimento dos micro-organismos anóxicos. É uma estratégia que eles usam. Aqui, coeficiente de amonificação, coeficiente de hidrólise, coeficiente de correção quando eu tenho uma hidrólise anóxica também. Não falamos isso da hidrólise anóxica, que ela é mais lenta também? Então, NH de hidrólise anóxica. Tudo isso vocês vão encontrar no paper, explicadinho, detalhado, quais são as unidades. Aqui pra gente importa que eles existem, que a gente sabe o que cada um desses representa. Agora vamos lá. Olha que interessante, pessoal. Aqui no final, para cada processo desse aqui que eu mostrei para vocês, por exemplo, crescimento aeróbio dos heterotróficos. Lá na última linha eu tenho a equação que descreve esse crescimento. Crescimento aeróbio dos heterotróficos. Então eu tenho aqui o monô. E eu tenho aqui, o que é isso aqui? Essa outra parte aqui. Isso é o meu interruptor. Lembra do interruptor? Claro que vocês lembram. E vezes a minha concentração de biomassa no reator, né? Então, quando eu quero medir crescimento dos aeróbios heterotróficos, essa é a equação que vai descrever. Quando eu quero ter crescimento dos micro-organismos anóxicos heterotróficos, a equação é a mesma, porém, além do interruptor relacionado, o que está aqui relacionado? Esse interruptor aqui é aquele interruptor oposto, né? Também é um interruptor. Interruptor. Opa. Esse interruptor é aquele ao contrário. Se ele é anóxico, ele é o oposto desse aeróbio, né? Você está vendo que eles são opostos? Um eu preciso de ter oxigênio e o outro eu não posso ter oxigênio. Eles são opostos. Perfeito. E eu também tenho que ter o quê? O meu equacionamento seria um interruptor também relacionado ao nitrato. Porque se eu não tenho nitrato, nem nitrito, eu não tenho reação. Então, se um desses dois aqui tiver zero, ou esse aqui, se esse aqui, por exemplo, for zero, ou seja, se eu tiver oxigênio, já não ocorre reação. E se, por exemplo, eu tenho oxigênio igual a zero, esse meu coeficiente aqui vai ser 1. Porém, se eu não tenho nitrato, nem nitrito, esse coeficiente total aqui vai ser zero. Se isso for zero, tudo isso, todo o resto vira zero também. Isso aqui é uma multiplicação, viu? É vezes, tá vendo o sinalzinho de vezes aqui, ó? É vezes, tô tudo multiplicando. O que mais? NG. Então, esse meu NG é o coeficiente que vai fazer com que o meu crescimento
heterotrófico anóxico seja mais lento do que o crescimento heterotrófico aeróbio. Vocês viram lá que eu expliquei, quando eu expliquei a coeficientezinho ali. O que mais, pessoal? Vamos ver aqui embaixo. Crescimento aeróbio das autotróficas. Aqui. Já não é a matéria orgânica mais, então meu S é de amônia, KNH de amônia e aqui meu interruptor. Sem grandes novidades. Decaimento dos heterotróficos. Já viram já. Decaimento é BH vezes XBH. E dos autotróficos, que é o de baixo, BA vezes XBA. Coeficiente de decaimento, tá? Vocês vêem lá nas aulas de crescimento e decaimento, vocês vão entender que esse decaimento é aquele decaimento da equação de morte celular. Amonificação do nitrogênio orgânico solúvel. Existe uma equação que descreve essa amonificação? Existe, pessoal, e ela não é relacionada a monô nem nada, né? Ela é uma equação mais simples. Ela tem um K, que é relacionado, então, a essa amonificação, multiplicado por SND, multiplicado por XBH. Então, seria uma equação de primeira ordem, né? E você tem um simples valor de K, que ele é tabelado, e a gente consegue, então, definir, conhecendo esse valor, calcular quanto está sendo essa hidrólise no meu sistema. E aqui uma equação um pouquinho mais complexa, tá? Que está relacionado à hidrólise e a 8 aqui, né? Sendo a hidrólise relacionado à parte nitrogenada do meu sistema, tá? E qual que é a equação da hidrólise? É uma equaçãozinha que depois vocês vão ter que decorar, tá? Decorar não, vocês vão ter que usar ela, pegar ela ali e se vocês quiserem aplicar isso na prática, a gente vai usar um software, não vai precisar, mas caso um dia vocês quiserem fazer na mão, é esse equacionamento que vocês vão usar. Então aqui tem o KNH, o KH, o K, o N relacionado a esse H, todos esses coeficientes aqui vocês conhecem, todos esses parâmetros aqui vocês conhecem. É uma equação de hidrólise, depois se vocês quiserem verificar na literatura, é um padrão de equação usada para descrever hidrólise no sistema. E o que mais? Para a hidrólise do nitrogênio, além de toda essa equação aqui, né, que eu chamei de ρ7 aqui, de uma equação 7, eu multiplico tudo isso por esse outro pedacinho aqui da equação. Por esse XND dividido por XS. Então, o último aqui, né, que é a hidrólise do meu nitrogênio, que está nas partículas no material particulado. Além dessa hidrólise aqui, eu vou multiplicar por XND dividido por XS. Entenderam, pessoal? Agora que vem a explicação de cada uma das componentes. Por exemplo, Brito, como vai se comportar? Vamos colocar aqui, coloquei em outros slides para vocês entenderem melhor. Brito, como que vai se comportar a minha matéria orgânica solúvel nesse meu sistema? Bom, primeiro, a gente já viu como é que a gente calcula. Na verdade, a gente não viu, né? A gente já viu que, vou voltar até aqui nesse slide, que para eu calcular taxa de consumo de cada uma das minhas componentes, basta eu pegar e somar todos os processos que ocorrem com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a gente viu isso na aula passada, para falar a verdade. Vimos sim. Então, por exemplo, se eu quero calcular da minha componente 2 o meu RSS, como é que eu calcularia ele? Então, ele vai ser função o que vai gerar consumo ou geração de DQO solúvel rapidamente biodegradável. O que vai gerar isso para mim vai ser, então vou colocar aqui, menos 1 sobre YH, que multiplica monô, então vai ser Mi máximo vezes S, KS mais S. Vamos voltar aqui na aula passada. Essa equação aqui, ó. Eu vou multiplicar esse coeficiente aqui
por essa equação. Então, vamos fazer. Tudo isso aqui, né? Que vai multiplicar o interruptor S0 dividido por K0 mais S0, multiplicado tudo por XBH. É isso? Isso. Só isso, pessoal. Isso aqui é o primeiro. O que mais vai gerar? Bom, é a somatória de tudo que eu tenho aqui na minha coluna. Então, eu vou ter, para eu calcular a taxa de consumo ou de geração de RSS, eu vou somar a isso o outro coeficiente estequiométrico, que é menos 1 sobre HY, agora dos heterotróficos, tá? Anóxicos. Isso aqui de cima era dos heterotróficos aeróbios, agora dos meus heterotróficos anóxicos, por aqui. Eu vou ter, mesma coisa, Mi máximo vezes S, KS mais S, vezes meu interruptor do anóxico. Vamos ver aqui. Ó, interruptor do anóxico. Eu tenho tanto interruptor do oxigênio quanto interruptor do nitrato. Então, vamos por aqui. Eu vou ter o interruptor do oxigênio. Agora, ao contrário, né? K0 dividido por K0 mais S0, ou SO. Tudo isso multiplicando o interruptor agora do nitrogênio, né? SNO dividido por KNO mais SNO. Essa é a nomenclatura que eu usei aqui, né? E multiplica por NG vezes XBH, que são os heterotróficos também. Só isso, Brito? Não. Mais o quê? Tem um outro coeficiente aqui. Mais o quê? Isso aqui vai ser. A hidrólise, ele não vai consumir. Tá vendo que todo o aeróbio heterotrófico e o anóxico heterotrófico, tudo tem sinal negativo? Eles estão consumindo esse meu S, essa minha matéria orgânica solúvel. Só que o 7 aqui, ele está gerando. Ou seja, está sofrendo hidrólise, meu material está sendo gerado. Quanto que está sendo gerado? É só a gente fazer o seguinte. 1 multiplica, a gente vai na equação da hidrólise. Puta, essa equação é gigante, Brito. Então vamos colocar aqui. KH que multiplica XS dividido por XBH. XS dividido por XBH. Tudo isso dividido por KX mais XS dividido por XBH. Vou colocar aqui em parênteses. XS dividido por XBH. Fechou. Tudo isso vai multiplicar pelo quê? Pelo gatilho. S0 dividido por S0 mais K0 mais S0, né? Do jeito que nós estamos montando. K0 mais S0. Opa, voltando aqui. Mais, tá dentro desse colchete aqui, tá? Mais NG, que multiplica. Vamos ver aqui. Não, não é o NG, não. É o NH, é o da hidrólise. Isso. NH, que multiplica. K0 dividido por S0 mais K0 dividido por K0 mais S0. Vamos voltar aqui. Que multiplica pelo gatilho, pelo interruptor, né? Do nitrogênio na forma de nitrato. NO dividido por KNO mais SNO. Faltou espaço aqui, viu, pessoal? Tudo isso eu vou fechar esse parênteses, esse colchete aqui. Tudo isso vezes o quê? XPH. Olha que equação gigante, pessoal. Vou colocar um pontinho só para tudo isso aqui vezes, uma continuação. Vocês entenderam aqui, vocês estão acompanhando, né?
Acho que vocês estão conseguindo entender o funcionamento desse equacionamento aqui. Vou aumentar aqui para vocês. Beleza. Tudo aquilo multiplica, então, XBH. Então, pessoal, para eu definir a minha taxa de consumo do meu substrato, que é esse meu RSS aqui, substrato solúvel, DQO solúvel, aquela rapidamente biodegradável, olha a equação da minha velocidade de crescimento, da minha velocidade de consumo. Olha que loucura, pessoal, que é isso aqui. Isso para um parâmetro, considerando SS. E para os outros parâmetros? Por exemplo, a gente pode fazer isso para todos, tá, pessoal? Aqui é o inerte, a gente falou já no inerte que não vai ter tanta modificação. No XS, é o que entra no meu sistema, né? Quanto que vai entrar no meu sistema de XS aqui, ó? Que é o quê? É aquele material que ele é relacionado às células, né? Que cresceram e parte delas vão virar S e vão virar, vai virar XS e parte delas vão virar SS. Lembram? Minhas células crescem, heterotróficas, autotróficas, parte delas viram XS e partes XP. Quanto vira XP? Eu dividi aqui só para vocês verem. Ó. Quanto que vai virar XP? Essa fração aqui, que eu chamei de FP. E quanto vai virar XS? Então, 1 menos FP. É claro, se FP é o que vira XP, se eu subtrair 1 menos isso, vai ser o que vai realmente girar XS. E no meu decaimento, eu vou decair tudo. Vou decair tudo de XBH e vai decair com coeficiente de 1 também de XBA. Esse aqui é o decaimento, tá? E quanto que vai crescer? Vai crescer com coeficiente 1 para os heterotróficos, coeficiente 1 para os autotróficos também. E vai decair com coeficiente menos 1. E como é que eu monto o balanço disso? Pessoal, vai ficar um balanço gigante, eu não vou montar aqui, tá? Mas é muito simples. Vamos pensar, eu quero calcular aqui o meu crescimento, vamos colocar aqui um RX, BH. Das heterotróficas, tá? Aeróbias. Como é que vai ser? Coeficiente 1 multiplicado pela equação. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo montar aqui, tá, pessoal? Então, vai dar Mi máximo vezes S, KS mais S. Tudo isso multiplica pelo interruptor S0, K0 mais S0. Tudo isso multiplica por XBH. O que mais? Além das heterotróficas aeróbias, eu tenho mais, ó, fizemos desse. Mais o quê? Mais esse aqui. Então, eu vou ter Mi máximo vezes S, KS mais S. Tudo isso que multiplica o gatilho, só que das anóxicas, né? K0 dividido por K0 mais S0. E também, vamos ver aqui, eu tenho gatilho do quê? Do meu nitrato. Vamos colocar aqui então. SNO dividido por KNO mais SNO. E multiplica o quê? Vamos lembrar lá? O XNB. Cadê o XNB? O NG, na verdade. Que é para eu definir que a minha taxa anóxica ela é sempre mais lenta que a aeróbia. Eu vou ter aqui vezes NG e multiplica XBH. Só isso, Brito? Não, tem o último aqui. Menos, agora não é mais, né? Menos. Ou podemos colocar mais aqui como uma somatória, mais esse aqui entra com coeficiente negativo. Menos 1 vezes
Decaimento heterotrófico. Vamos ver aqui decaimento heterotrófico. BH, XBH. BH vezes XBH. Se a gente resolver essa equação, a gente vai ver quanto que cresceu desses meus micro-organismos heterotróficos. O Brito, e quanto que foi para... Não, esse aqui é o fator. Quanto que foi para FP? Como eu coloquei aqui já. Ele é uma constante. Esse valor de FP gira em torno aí de 8%, que é o que vai virar aqui. O resto vai virar, então, XS. 90 e poucos por cento vai virar XS de novo, que vai entrar numa equação sofrendo hidrólise. Ó, a hidrólise aqui entra com sinal negativo, porque vai cair o meu XS e vai entrar de novo como SS. Que loucura isso, né, pessoal? É loucura. Mas é muito legal. Porque vocês vão combinando tudo, ó. Já vimos aqui tudo essa parte de... Tá vendo, ó? Porque é o seguinte, eu consumi a matéria orgânica com o crescimento celular, óbvio, cresceu. Quando cresce, parte vira FP, parte volta a virar XS no decaimento, certo? Quanto que vira XS? 1 menos essa fração que não vai virar nada, FP, certo? Dessa fração aqui, ela vai crescer, só que depois ela vai decair também, vai sofrer a minha hidrólise. Porque se eu formei, ele sofre hidrólise. E quando ele sofre hidrólise, ele vira o quê? Vira SS. E o SS entra de novo no processo, que vai ser consumido de novo por BH, por XBH, por XBA, e assim todo o teu processo gira novamente. É muito legal. O que mais que sobrou aqui, pessoal? O consumo de oxigênio. Já vimos também. Quando que vai consumir oxigênio? Vai consumir no crescimento aeróbio heterotrófico e no crescimento aeróbio autotróficos. Nos heterotróficos já vimos essa equação e nos autotróficos, lembra? Olha aqui o 4,57 da equação. Vamos apagar aqui. Lembra de onde está vindo esse 4,57 da equação? Para eu oxidar 1 grama de amônio, eu preciso de 4,57 gramas de oxigênio. É aquela DQO que eu transformo. Então, você vê, parte dos meus equacionamentos aqui que eu tenho nas minhas constantes estequiométricas, eu vou multiplicar por aqueles coeficientes que a gente foi achando na nitrificação e na desnitrificação. Então, se eu quero calcular quanto consumiu de oxigênio, o RS0, por exemplo, RSO, é simples. Basta eu fazer negativo, né? Menos 1 menos YH dividido por YH. E vai multiplicar o quê? Crescimento heterotrófico. A gente já sabe qual que é o crescimento heterotrófico. I máximo S, KS mais S. Tudo isso. E vai multiplicar o quê? O interruptor. S0 dividido por K0 mais S0. Multiplica o quê? XBH. Mais o quê? Que é uma somatória. De novo, mais o quê? Menos 4,57 menos YA, não é mais o H, YA, dividido por YA, e multiplica. Crescimento das autotróficas vai ser, então, Mi máximo vezes S, KS mais S. Vai ter gatilho? Vão lembrar. Essa planilha vocês vão ter que sempre lembrar. Vamos ver o gatilho. Claro que vai. S0, porque se não tiver oxigênio, eles não crescem. O gatilho não, é o interruptor, né? S0, K0 mais S0. E multiplica o quê? XB autotróficos. XBA. Brito, você está me falando então que eu vou ter que fazer tudo isso? Não, pessoal, a notícia boa é o software faz tudo isso. O software vai falar para a gente quanto que está variando de SS, de XS, de XBH, de XBA, de S0, de tudo. É o software que dá para a gente, tá? Mas como que o software calcula? Eu consigo fazer no Excel? Consegue. Como? Resolvendo essas equações. Ou em qualquer outro software que resolve a equação. Agora, a parte de nitrogênio que eu coloquei aqui para vocês, pessoal. A mesma coisa, ó. O que vai consumir de nitrato ou nitrito, que é SNO aqui? Vai consumir no meu, na minha parte anóxica, né?
é claro, no anóxido vai consumir, e vai consumir também, quando eu uso o autotrófico, eles oxidam amônio e nitrito. Então, quando eles se oxidar o nitrito, vai ser consumido esse meu nitrogênio na forma de NO, que eu chamei aqui no meu sistema. Então, se eu quiser calcular o R de SNO, como é que eu vou fazer? Tudo que a gente já fez, pessoal. Não vou fazer de novo, tá? Mas eu pego esse valor, multiplico pela equação dele, mais esse valor, multiplico pela equação dele. Não vou repetir porque aí vai ficar repetitivo. E a aula já está se estendendo demais. Amônia. Olha que interessante. A amônia, ela vai ser gerada por quê? X e B. O que é esse X e B? Já falamos, é aquela parcela de nitrogênio que eu tenho que entra nas minhas células. Ou seja, que vira novas células. Se isso aqui vira novas células, quanto que vira? É um percentual. Isso aqui é tabelado também, a gente vai ter. E tanto para o crescimento heterotrófico aeróbio, quanto para o crescimento heterotrófico aeróbio, para o heterotrófico anóxico e o autotrófico, todos eles vão ter novas células entrando no sistema. Então, tanto para os autotrófico, heterotrófico aeróbio, heterotrófico anóxico e autotrófico. Todos eles vão ter parte dessa amônia virando novas células e entrando na massa celular. Porém, além dessa parte que vai entrar nas células, no crescimento ali dos autotróficos, eu vou ter o consumo dessa amônia. Lembra quando eu tenho o consumo de substrato e eu quero transformar em crescimento, eu multiplico por 1 sobre o coeficiente de transformação lá, o coeficiente que pega e transforma quanto está crescendo de biomassa por grama que está consumindo de substrato, YA. Então, se eu quiser fazer a conta, como é que eu faço? Por exemplo, a taxa de RSNH vai ser menos IXB vezes a equação mais menos IXB mais a equação de baixo relacionada a esse processo mais a última, menos IXB menos 1 sobre Y, que multiplica toda a equação. É assim que o modelo funciona, pessoal. Ô Brito, mas e essa amônia? Ela vai ser o quê? Bom, ela vai ser também, no meu sistema, amonificado. Quanto que vai ser amonificado? Tudo aquilo que vier na forma de SND vira amônia. E o que vira SND? Que é solúvel orgânico. Tudo aquilo que é hidrolisado. Está na forma orgânica e é hidrolisado para nitrogênio. Tá vendo como elas vão se completando, pessoal? Tudo vai se completando. E o que eu tinha que ter colocado essa no anterior, né, para explicar. Porque aqui, explicando o SND, né? Então, tudo que vai ser consumido aqui vai ser porque está sendo formada amônia. Então, ele está pegando o que é orgânico solúvel e amonificando, transformando mesmo coeficiente. Aqui é negativo, aqui é positivo, tá vendo? E tudo aquilo que é particulado e é na forma de nitrogênio orgânico particulado, ele vai também sofrer a hidrólise e vai virar o quê? Bom, ele vai virar o nitrogênio dissolvido na forma de amônia. Ele é particulado e vira dissolvido. E vai virar o quê depois? Ele sobe e, no processo de amonificação, ele é consumido e vira amônia solúvel. E a amônia solúvel ela é consumida porque vira novas células dos aeróbios, dos anóxicos e também é fonte de energia para os autotróficos. Tudo vai se conectando nessa tabela. E também, né, é claro, quando as minhas células sofrem o processo de decaimento, né, decaimento tanto das heterotróficas quanto das autotróficas, nessa coluninha aqui que eu estou mostrando, nessa linha 4 e 5, né, que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter então a liberação da minha amônia para o meu sistema. Então, a mesma amônia que foi consumida aqui, eu estou liberando, ó, essa amônia que foi consumida aqui em cima, eu estou liberando ela aqui, menos aquela parcela que realmente virou XI, virou inerte no meu sistema. Ou XP, na verdade, a gente chamou, né? Que é igual ao meu FP vezes XIP. FP
aquela parcela que eu falei para vocês que não volta para o sistema. De jeito nenhum. Aqui. E a alcalinidade, se eu quero calcular o balanço dela, mesma coisa. Todo o equacionamento dela aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem calcular o balanço de alcalinidade, basta aplicar todo ele para as equações aqui no meu processo. E assim a gente encerra a explicação do modelo ASM. Muito interessante, muito difícil, porém muito legal de aprender, pessoal. Isso aqui é super novo. Eu acho que vocês, quem fez efluentes comigo, viu que a gente fazia muito simples. Por exemplo, eu quero calcular o balanço, vocês vão lembrar disso, para consumo substrato. Lembra disso? Como é que a gente fazia? Entrada menos saída mais produção menos consumo é igual a zero. Lembra disso? O que é entrada? A gente colocava vazão vezes S, vamos colocar SS0, menos saída, vazão vezes SS, vamos chamar isso de SS, que é o que está sendo no reator, mais o que está sendo produzido de substrato solúvel ali. A gente colocava nada, lembra? Chamava disso aqui de zero, porque não tinha produção. Então, se a gente for ver aqui no meu sistema, ó, o que está sendo produzido? Está sendo produzido a minha hidrólise. Então, eu vou multiplicar esse 1 vezes aquela minha equação da hidrólise. Está sendo produzido de substrato solúvel. Não está sendo produzido? Tá. Coeficiente positivo, coluna. Estou na coluna aqui do meu SS. Não está sendo produzido. Tá. Está sendo produzido. Exatamente isso. E o que está sendo consumido? Menos isso aqui vezes o volume do reator, né? Toda a equação da hidrólise a gente fazia no balanço de massa vezes o volume do reator, menos o que está sendo consumido. O que está sendo consumido? Aí é aquela equação gigante, né? Então eu vou ter menos 1 sobre Y. Na verdade, o consumo já está aqui na equação, né? Opa. Vou colocar, ó. Menos o 1 menos Y sobre Y. Esse aqui vai ser de qual? Os heterotróficos? Não. Fiz errado aqui, pessoal. Então, vezes o volume do reator, né? Que é obrigatório a gente publicar o volume do reator. Menos o que está sendo consumido. O que está sendo consumido? Menos 1 sobre YH e multiplica. Vai multiplicar o quê? Está sendo consumido dos heterotróficos. Então, eu vou colocar aqui o crescimento dos heterotróficos. Tudo isso, né? Mais. O que está sendo consumido mais? Menos 1 sobre Y. Multiplica o crescimento do quê? Dos, vamos colocar aeróbios aqui, né? Crescimento dos heterotróficos anóxicos. E aí a gente fecha o nosso balanço. Vazão VCS0 menos vazão VSS mais o que está sendo produzido é a minha hidrólise, vezes menos o que está sendo consumido, que é o meu decaimento, vezes V também aqui também, né? Tudo isso aqui é igual a zero num estado permanente ou igual a um acúmulo se eu tenho estado transiente. Que loucura isso, Brito. É louco mesmo. Numa aula síncrona, né, a gente conversa mais sobre isso e tira as dúvidas de quem ficou com dúvida, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Recomendo assistir de novo a aula se tiver dúvida. De novo, eu vou passar o artigo, leia de novo. Eu mesmo, na época que eu estudava isso, eu lia 5, 6 vezes para entender, mas depois que isso entra na cabeça, não sai mais. Tá bom? Obrigado, até a próxima aula.